Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade estaremos aqui sanando a dúvida de um dos nossos inscritos sobre o termo raça de víboras, a quem João estava de fato se referindo quando proferiu essas palavras no Evangelho de Mateus e de Lucas. Para isto, estaremos aqui com a Bíblia de Estudo King James 1611. Vamos a Mateus capítulo 3, verso 7, que diz assim: Mas ele, vendo muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: Ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? E aqui, no comentário da Bíblia de Estudo King James, vai trazer uma explicação muito interessante. Vamos ao comentário. Em Mateus 2:4, os chefes dos sacerdotes e os escribas identificam o lugar do nascimento do Messias, mas não fizeram esforço algum para visitá-lo. Pelo contrário, a atenção deles estava voltada para o poder mundano. A descrição negativa é agora seguida pela acusação de João que os principais sacerdotes dos judeus eram uma geração de víboras, ou seja, ele estava se referindo aos líderes religiosos e os partidos religiosos dos saduceus e dos fariseus. E ele vai continuar aqui. Geração de víboras, fugir da ira vindoura de Deus. João enfatizou que o reino vindouro seria acompanhado por bênçãos para o povo de Deus e por punição para os que não se arrependeram. João sabia que os fariseus e saduceus não tinham a intenção de confessar os seus pecados, porque presumiam que a descendência de Abraão garantia que eles escapariam da ira de Deus. Esta crença se refletiu na Mishnah, que declarou: todo Israel terá parte no mundo vindouro. A declaração de João sobre fazer surgir filhos de Abraão destas pedras envolve um jogo de palavras em aramaico. A palavra bem soa de modo parecido à palavra pedra, eben. Uma pedra não possui qualquer valor intrínseco. No entanto, Deus Todo-Poderoso pode transformar a rocha inútil em uma pessoa e incluí-la em seu povo pactual, se assim desejar. Isaías 51. Foi isso que de fato aconteceu com os gentios, que somos nós. Consequentemente, a descendência de Abraão não deva aos judeus motivos para vanglória. A advertência de João prenuncia a incorporação dos gentios crentes no povo de Deus, um importante tema do Evangelho de Mateus. Ou seja, ele estava dizendo: olha, raça de víboras, porque quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aqueles homens, os líderes religiosos, foram até João não para se batizar nem confessar os seus pecados, porque eles se achavam santos simplesmente por ser da descendência de Abraão. Eles achavam que isso de fato era suficiente. Então eles se achavam santos, mas João declara que eles eram cobras peçonhentas, cheio de veneno, cheio de maldade. Então, em Mateus, reflete que João Batista se referia aos líderes e aos partidos religiosos da época, como os fariseus e os saduceus, como geração de víboras, que achava que ia fugir da ira do Senhor, simplesmente por conta da descendência de Abraão. Em Lucas, capítulo 3, verso 7, vai dizer assim: Então ele dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele: Ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? E aqui o comentário vai dizer assim: dentre as multidões que se ajuntavam para ouvir João pregar e serem batizados, que é mergulhar, lavar, algumas pessoas não eram sinceras. João as chamou de cobras venenosas e as advertiu a mudar de atitude. Fugir da ira vindoura, isto é, o juízo batizado na ira justa de Deus. Jesus é quem salva os cristãos da ira
que há de vir. Em Mateus, fica claro que ele estava se referindo aos líderes religiosos da época, aos sacerdotes, fariseus e saduceus. Mas aqui em João, em Lucas, João Batista também via que algum daqueles homens que vinham, ele dizia as multidões, ou seja, pessoas que estavam lá, que presenciavam, que olhavam, mas não tinha realmente o desejo e a vontade de mudar. E vai dentre as multidões que se ajuntavam para ouvir João pregar e serem batizados, algumas pessoas não eram sinceras. João percebia que faltava sinceridade. Ou seja, quando ele fala raça de víboras lendo Mateus e o Evangelho de João, fica claro que ele se referia primeiramente aos líderes religiosos, mas às pessoas que ouviam também a sua pregação, mas não guardavam no seu coração e não tinham desejo de mudança. Esse é o estudo desse dia. Se você tiver alguma dúvida acerca de alguma palavra, algum versículo, algum capítulo, alguma passagem específica, deixa no comentário que nós vamos sanar essas dúvidas, se possível, e aprendermos juntos com a palavra de Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.